Nessa videoaula, nós iremos falar sobre o câncer coloretal e seus principais pontos. Esse trabalho foi realizado por mim, Vanessa Geluni Pimenta de Paula, e pelas acadêmicas Maria Júlia Borzani de Simone e Maria Valéria Borzani de Simone, da Faculdade de Medicina de Itajubá. Declaro que não existe nenhum conflito de interesse. Pois bem, vou começar abordando sobre a epidemiologia do câncer coloretal. Podemos observar que no sexo masculino, ele tem uma prevalência de 5,5% dos casos de neoplasia e é a quarta maior causa de câncer, sendo a primeira o câncer de próstata, com 18,5%, e em terceiro lugar o câncer de pulmão, com 7,5%. Já no sexo feminino, esse tipo de câncer compõe 4,5% dos casos de neoplasia e também é a quarta maior causa de câncer, estando em primeiro lugar o câncer de mama, com 28,4%, e em segundo o câncer de colo uterino, com 24%. Nos fatores de risco, temos os modificáveis e os não modificáveis. Contribuem para os modificáveis uma alimentação inadequada, ou seja, rica em gorduras e pobre em fibras, a inatividade física e o excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Já os fatores não modificáveis são compostos pelos fatores genéticos, como a síndrome dos pólipos adenomatosos hereditária e a síndrome de Lynch, além da idade avançada. Nos tipos de câncer coloretal, temos os adenocarcinomas, que representam mais de 95%, e iniciam-se nas células que produzem o muco que lubrifica o interior do cólon e do reto. Os tumores carcinóides, os estromais gastrointestinais, os linfomas e sarcomas. Na triagem, o grau de recomendação é o A. Deve ser feito em adultos, dos 50 aos 75 anos, e deve-se usar o teste de sangue oculto nas fezes, sigmoidoscopia ou colonoscopia, mas os riscos e benefícios desse tipo de triagem variam. Na clínica, pode-se encontrar anemia de origem indeterminada, perda de sangue nas fezes, dor e ou massa abdominal, melena, constipação intestinal, diarreia, náuseas, vômitos, fraqueza e tenismo. E essas alterações geralmente são referidas acima dos 50 anos, detectadas no exame clínico ou laboratorial. O diagnóstico requer biópsia, sendo a retirada do fragmento feita com endoscópio pelo reto e a colonoscopia pela remoção de áreas com aspecto suspeito. Agora vamos falar do estadiamento. O T indica o tamanho do tumor primário e se disseminou para outras áreas. O N descreve se existe disseminação da doença para os linfonodos regionais ou se há evidência de metástase em trânsito. A letra M indica se existe presença de metástases em outras partes do corpo. É importante ressaltar que o estadiamento é cirúrgico e pelo menos 12 linfonodos devem ser avaliados pela patologia. Essa imagem é de uma secção do trato digestivo e é para mostrar que o estadiamento T depende da camada histológica, isto é, quanto mais camadas acometidas, mais avançada está a doença. Vamos falar agora do tratamento do câncer coloretal. No tratamento do tumor inicial, deve ser feito um tratamento local, uma cirurgia endoscópica, por exemplo, ou uma cirurgia. No tratamento do tumor localmente avançado, deve ser feita cirurgia seguida de quimioterapia adjuvante, para o caso de intestino grosso, ou quimioterapia e radioterapia neoadjuvante, seguida de cirurgia para reto. E no tratamento de tumor metastático, deve-se usar a quimioterapia com ou sem adição de terapia alvo molecular, anticorpos monoclonais. Bom, em relação aos princípios de segmento, nota-se que ele é feito através de consultas clínicas e colonoscopia periódica, e é bom saber que o CEA, que é o antígeno carcinoma embrionário, é um marcador tumoral que não se eleva em todos os tumores, e se for positivo, deve-se acompanhar o paciente. Vamos finalizar com os fatos e mitos do câncer coloretal. O câncer coloretal é uma doença de homens. É mito, pois atinge ambos os sexos e hoje é o quarto tipo de câncer mais frequente nas mulheres. O câncer coloretal não pode ser prevenido. Também é mito,
porque ele se origina a partir de pólipos, que são lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso, podendo ser detectadas precocemente. O preparo para a colonoscopia pode ser difícil. É verdade, pois esse preparo, para que seja feito o esvaziamento do cólon, pode ser incômodo, mas existem várias opções que o médico pode sugerir para tornar o processo tolerável. Não ter nenhum sintoma significa não ter a doença. É mito, porque nos primeiros estágios é comum não haver sintomas. Ter câncer coloretal implica em usar uma bolsa de colostomia. É mito, porque hoje em dia, com todos os avanços das técnicas cirúrgicas e das opções de tratamento, a colostomia não é usada frequentemente e, quando usada, é muitas vezes temporária. A colonoscopia é a única forma de diagnosticar o câncer coloretal. É verdade, pois ela é considerada um exame padrão para rastrear esse tipo de câncer. Resumindo, o câncer coloretal é a quarta maior causa de câncer, sendo que os adenocarcinomas são os mais comuns, representando 95% deles. Anemia, sangue nas fezes, náuseas, vômitos e fraqueza são alguns dos sintomas quando presentes. O diagnóstico requer biópsia, o estadiamento é cirúrgico e pelo menos 12 linfonodos devem ser avaliados. O tratamento pode ser cirúrgico, com cirurgia seguida de quimioterapia ou apenas quimioterapia, dependendo do local e grau de invasão do tumor. E o segmento varia em cada paciente, dependendo do seu estágio da patologia. Obrigada!